Fala, torcedor santista, eu sou a Nájila Luz, estamos aqui para falar um pouco sobre a entrevista coletiva do Carille depois de mais uma derrota do Santos, dessa vez contra o América na Vila Belmiro, e também projetar os próximos passos, né? O próximo jogo do Santos é contra o Fluminense. Há quem diga que dependendo do resultado dessa partida, pode ser o fim da linha para o Carille, pode ser que o Santos busque um novo treinador, então muita coisa pode acontecer nessa semana que eu acabo falando que é uma semana decisiva para o futuro do Santos, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem esse bônus, digamos assim, de um jogo ainda a cumprir, que é exatamente contra o Fluminense na Vila Belmiro nesta quarta-feira. É bem verdade também que Bahia e Ceará se enfrentam, né? Não é só o Santos que joga nessa rodada, e são equipes que, de uma certa forma, estão brigando diretamente com a gente, mas dá aquele fiozinho de esperança essa partida contra o Fluminense. O Fluminense que vem embalado, venceu um clássico contra o Flamengo, onde muitos não o apostavam como favorito, e chega para enfrentar esse Santos com mais problemas, né? Tivemos a expulsão do Giamota, então não será uma opção, e nessa vez eu acho que não fará tanta falta assim. Giamota, como eu disse no vídeo de pós-jogo, não vejo clima mais para que o Giamota vista a camisa do Santos, né? O que aconteceu contra o América, de uma certa forma, prejudicou muito o Santos na partida e também na tabela, né? Um jogador que já está negociado com uma outra equipe, o Inter de Miami, então não vejo clima, tá? Para que Giamota vista mais a camisa do Santos. Bem verdade que temos problemas no meio-campo, principalmente falta de jogadores, né? Mas aí é assunto para outro vídeo aqui. Mas vamos falar inicialmente, só mostrando a tabela de classificação. É bom lembrar que ainda joga nessa segunda-feira o Grêmio. O Grêmio pega o Atlético Goianiense fora de casa e o Sport pega o Palmeiras, né? Eu acho que Palmeiras no Allianz Parque, se eu não estou enganada. E o Santos já está na zona de rebaixamento por conta do último resultado do final de semana, né? O Bahia também acabou vencendo a Chapecoense. Então, essa é a situação de momento. Obviamente que, se o Santos vence o Fluminense, o Santos sai da zona de rebaixamento. Mas o problema é esse, né? O problema vem sendo justamente esse. Às vezes os adversários diretos estão fazendo, né, o papel para a gente, e quando o Santos precisa se afirmar para conseguir se distanciar do Z4 do brasileiro, a gente simplesmente não consegue. E vou colocar agora um trecho da entrevista coletiva do Carille, onde ele fala uma coisa que eu até concordo, que é a questão da parte psicológica de alguns jogadores. Contra o América ficou bem nítido isso, né? Vários passes errados. Na hora que o Santos também acaba ficando com um jogador a menos, né? Que sai o Giamota e o Santos acaba também sofrendo um gol. No momento onde até que estava bem na partida. E aí, volta para o segundo tempo, mesmo com algumas alterações, o Santos acaba tomando outro gol. Aí tomou aquele gol, era praticamente uma missão impossível para que a gente conseguisse esses 3 pontos e até mesmo, né, um empate. Então, vou deixar alguns trechos aí da entrevista coletiva do Carille e depois a gente volta comentando o que pode ser feito, o que foi feito de errado nesses últimos jogos, em especial nesse jogo contra o América. Confere aí. Grupo assim que eu considero um grupo qualificado, é um grupo que nesse momento está sendo mais um mental do que qualquer outra coisa. A gente tem que ter sabedoria sobre isso. Começa a errar passes, começa a vir um incômodo e começa a ter sequências de erro. Isso é muito psicológico, né? E é o nosso trabalho também trabalhar esse lado do atleta. E a questão da variação é isso, é aquilo que estou buscando, né, aquilo que seja melhor. Deu uma resposta boa em alguns momentos, depois o 3 zagueiro lá contra o Sport já não deu tão bem. Mas a questão da derrota de hoje acho que não passa pela questão tática, né? E sim de estar mais atento às situações, de estar mais ligado nas situações que o jogo te mostra. Exato, os números são muito ruins, é algo que incomoda, é algo que a gente tem que achar soluções o quanto antes. Quarta-feira já tem um jogo, mais um jogo em casa, mais um jogo importante, né, para que a gente possa ir subindo. É um campeonato que vai ser decidido nas últimas rodadas. O Santos depende só dele, né, e a gente tem que achar as melhores soluções sim, para que eles se sintam confortáveis dentro de campo
e que os resultados positivos apareçam. O Jean já vinha jogando ali como um segundo, a ideia de colocar ele e o Zanocelo. O Balieiro já é um jogador mais tático, um jogador de destruir as jogadas e não de construção. Então, pelo que o Jean já jogou ali, vinha jogando assim já durante o ano, um pouquinho mais recuado, essa foi a ideia, para que a gente tivesse uma criação melhor, precisando do resultado dentro de casa. Bom, algumas coisas a gente também precisa de respostas, né? Será que para a próxima partida o Pirani terá condições de jogo? Será que para a próxima partida o Madison consegue ficar à disposição desde o começo? Quem será o camisa 9 do Santos? Quem será o centroavante? Eu vejo que o Diego Tardelli pode auxiliar muito mais, né, indo do meio para frente, do que de fato como um centroavante. Né? Eu escalaria dessa maneira. Sanches, a gente já falou aqui, vem errando bastante. A questão se vai jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. E agora com a volta do Palha, né, o Palha que cumpriu suspensão, fica à disposição. Será que vai ter uma alteração nessa dupla de zaga? Será que sai o Danilo Boza para a entrada do Palha? Né? Imagino que o Velasquez, né, seja mantido nesse time. E também mais alguns problemas, né, em relação ao Giamotto. O Giamotto eu já falei aqui, eu acho que não tem nem mais clima para que ele vista a camisa, mas ele foi expulso, então também não fica à disposição. O Camacho, esse sim eu acho que é um problema para a gente, e falo não só na parte técnica, mas principalmente na questão de ser mais um jogador que nós nos identificamos ali dentro. No jogo de ontem, Camacho foi um dos poucos jogadores que pediram desculpa à torcida por conta do resultado diante do América, né? no jogo de sábado, melhor dizendo. E eu acho que o que precisa nesse momento é exatamente isso: jogadores que entendam a situação que o time está passando. Senti um time do Santos muito passivo contra o América. Parecia que não está. Primeiro, parecia que não estava jogando na Vila Belmiro. O América, nos primeiros minutos do primeiro tempo, totalmente confortável. O Santos só foi melhorar um pouco, né, na partida ali nos 20 minutos da primeira etapa, e depois acaba acontecendo aquela bobagem, né, do Santos ter aquele pênalti e a expulsão do Giamotto. E foi um Santos muito passivo. Não tem que ter esse comportamento um time que está brigando nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. A gente assiste outros clubes, pelo menos na vontade, não deixa passar. Pelo menos na vontade, a gente, pô, eles querem sair dessa zona de conforto, né? Dessa zona que eles estão. Então a gente espera que contra o Fluminense os jogadores entendam a oportunidade que nós temos. Mais uma oportunidade de sair do Z4 e, quem sabe, voltar a pontuar, né, 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Queria fazer uma observação também em relação ao pênalti do Giamotto. Óbvio que a gente fala muito do erro, que foi a expulsão e o pênalti, obviamente, mas algumas coisas a gente pode tirar aqui que foi algo coletivo. Por que algo coletivo? Se vocês se lembram, né, o Diego Tardelli ele finaliza, o goleiro do América defende, né, ele segura a bola, e aí ele tem todo o tempo do mundo para pensar o que ele vai fazer. Nenhum jogador do Santos na frente do goleiro do América, impedindo ele, né, ter uma visão completa, ou até mesmo impedindo um passe, enfim. E ele faz esse lançamento, né, para o Ademir, que é um jogador super rápido, que a gente tinha falado aqui que tinha que tomar cuidado. Os nossos laterais também muito mal posicionados, e só tinham o Giamotto. Só tinham o Giamotto ali para tomar conta do Ademir. E também acho que o João Paulo poderia ter saído do gol para tentar, sei lá, dar um chutão, para tentar dividir, não sei. Né? Não ficar esperando no gol como o João Paulo ficou também. Então, acho que a gente fala, obviamente, o erro foi do Giamotto, ele acabou fazendo a falta, né? A falta também que foi dentro da área, pelo menos se tivesse derrubado fora, para que pelo menos se fosse expulso não fosse um pênalti, né? Uma oportunidade mais clara ainda de gol. Então, foi sim um erro bem individual do Giamotto, mas coletivamente também acho que o Santos pecou, principalmente no posicionamento dos laterais, que não deram, né, um suporte para o Giamotto. Em relação à substituição, também não teria colocado ele, né? Poderia ter sido o Balieiro e o Santos acontecido exatamente a mesma coisa? Sim. Mas eu acho que quando você está jogando com o América, e a gente percebeu nos primeiros minutos que o América não ficaria
esperando o Santos, era um time que estava indo para cima da gente, eu teria colocado o Balieiro, né, para pelo menos organizar um pouco mais ali aquele meio-campo, dar uma certa segurança, né? Até mesmo o Carille explica isso, né, na coletiva, que o Giamotto é um jogador que propõe mais jogo do que o Balieiro, só que eu não teria sido tão ousado dessa forma como foi o Carille. Em relação a alguns erros, né, que a gente observa não só nesse jogo contra o América, mas de uma forma geral também, a insistência em alguns jogadores. Eu acho que o Carlos Sanches é um exemplo disso, né? A gente fica observando que ele vai no limite com o Sanches. E eu já falei várias vezes aqui, quer escalar o Sanches, não tem problema nenhum, mas é jogador para segundo tempo quando o Santos está com domínio do jogo. Não é o Santos precisando construir um resultado que o Sanches vai ser esse cara. Acho que precisa ser banco e precisa de algumas alternativas para o meio-campo. Um meio-campo mais rápido também. O meio-campo do Santos é muito lento, facilita a marcação do adversário. A gente não consegue surpreender ninguém porque o meio-campo do Santos é muito cadenciado. Então, precisa, né, ter mais intensidade nesse meio-campo do Santos. E a questão também de alguns jogadores que eu acho que estão pedindo passagem. O próprio Moraes. Eu acho que também é um momento de uma mudança nessa escalação do Santos. Quem está jogando agora não está resolvendo, então coloca quem está no banco para ver o que acontece. Né? Pior que tá, será que tem como ficar pior do que tá? Coloca o Moraes, deixa ele na lateral, coloca o Madison, né? Tudo bem que tem a questão física do Madison, a gente não sabe, mas se tem condições físicas, coloca o Madison, coloca o Pirani, coloca o Balieiro, né? Agora a gente também não sabe quanto tempo o Camacho vai ficar fora. Então, algumas mudanças que precisam acontecer, tanto na questão de escalação e principalmente de postura dos jogadores do Santos. A nossa praticamente última chance é esse jogo contra o Fluminense, porque é um jogo em casa e, entre aspas, né, é um jogo bônus aí, onde só Santos e o Fluminense jogam, e Bahia e Ceará jogam também. Então, é um jogo importantíssimo para a gente. Hoje, como eu falei, ainda acontece o jogo do Sport, o jogo do Grêmio, dá aquela secada também para que a situação do Santos não fique pior do que já está. O Santos pode ficar até na penúltima colocação, dependendo dos resultados de hoje. Então, é uma situação bastante complicada. E como eu falei, tem essa movimentação do que acontecer na quarta-feira pode ser o fim da linha para o Carille. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão pensando desse Santos, o que vocês mudariam para essa próxima partida contra o Fluminense, e se vocês manteriam Carille no cargo do Santos, independente do resultado de quarta-feira, e caso não mantenha Carille, qual seria a sua solução para trazer neste momento? Vale lembrar que, informação, que o Fernando Diniz e o Santos entraram em comum acordo. Então, o Diniz não foi demitido. Então, dá para o Santos contratar um outro treinador caso o Carille não permaneça. Então, é isso. Deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like para fortalecer o nosso canal, se inscreva também e a gente se vê no próximo vídeo.